não há, no mundo não há momento mais feliz ver o dia clarear. Quando contemplo a luz do céu no horizonte, por trás dos montes vejo o dia amanhecer, a passarada a cantar na alvorada, anunciando um novo dia em seu viver. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Momentos no tabernáculo da fé. Continuando com a mensagem Evidência. Você deve ser como Cristo. Quando você ama uma pessoa, ama de verdade. O homem, quando amasse uma mulher, deveria amá-la para morrer por ela. E essa mulher, quando amasse um homem, deveria amá-lo, morrer por ele. Porque Paulo disse assim, que ele se entregou por ela. Mas não tem amor pelo que Deus dá. Não tem amor pela casa que Deus deu. Essa casa, tomei nojo dela. Toma nojo do carro, toma nojo da bicicleta, toma nojo da roupa, toma nojo das panelas, toma nojo de arroz, toma nojo de feijão. E afinal de contas tem gosto com o quê? É na oração, é no louvor, na adoração? Nós estamos cansados. Isso desanima o companheiro, a companheira.
Isso entristece o Espírito Santo. Hoje nós vimos de manhã que nós estamos vivendo a era dos ingratos. E não opera ingratidão sem injustiça, não opera injustiça sem a ingratidão. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse essa pedra de coroa, este amor, nada adiantaria. Por que o casamento está sendo uma cruz? Está apenas sendo suportado? 80% dos que se casam, logo nos primeiros dias, já dizem: oh, que decepção. Não existe um ponto mais alto na vida do homem e da mulher do que este. Depois da salvação é isto. Por que não dar um passeio no espírito, nos cantares de Salomão? Por que não ir na colmeia e saborear o mel com satisfação na vida, naquilo que Deus deu? Por quê? Porque falta amor, falta caridade. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Olha que evidências! Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui no fim ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É evidência. O irmão Brana disse uma coisa importante. Ele disse: eu discordo com o irmão Allen sobre isto ser a evidência inicial do Espírito Santo, pois em nenhuma parte da Bíblia houve onde eles alguma vez sangrassem as mãos, saísse óleo de suas mãos ou rosto, para provar que eles tinham o Espírito Santo, porque até isso acontece. Há homens que se separam, vão para montes, ficam em montanhas, em montes. Você tem umas coisas com monte. Eu devia ir para o Vale de Jaboque, não é para o monte, não. E eles saem de lá santos. Eu conheci um japonês que ele se separava tanto, ficava sem comer, que por fim ele não falava. Ele só maneava os beiços. Ele não tinha força. Amarelo, pálido. E quase não se sustentava em pé diante do povo. E na hora que ele estava só mexendo, cochichando ali, era mulher desmaiando, gente chorando e gente gritando e aquele movimento tremendo. Não é isso. Aparecem homens que fazem fogo aparecer, sangram as mãos na hora que estão pregando, verdadeiros mágicos. Corre óleo dos seus rostos, óleo, e se alguém tocar naquele óleo, é curado. E agora, fazer o quê diante de uma situação dessa? Quantos de nós correriam para o altar? Está bem, mas eu discordo com ele que isso seja evidência. Essa não é evidência. E mesmo os frutos do Espírito Santo,
Ele pregou por muito tempo que eram os frutos, como já acabei de ler. Até que Deus veio e mostrou para ele que a evidência do Espírito Santo agora é fé genuína na mensagem. Mas é claro que quem tem fé genuína na mensagem está subindo aqueles degraus. A evidência que salvou, que identificou a casa de Raabe como a casa reservada para Deus, não foi línguas estranhas que ela estava falando. Não foi nada disso, foi simplesmente um cordão vermelho que ela tinha amarrado na sua porta. E aquele cordão vermelho falava do sinal que havia o sangue do Cordeiro naquela vida, naquela casa. A evidência cabal que não permitiu o anjo da morte entrar na casa do israelita lá no Egito, na noite da matança dos primogênitos, foi o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Era silêncio, era temor, todo mundo calado. Ninguém gritava, ninguém discutia, ninguém questionava. Era um silêncio absoluto. E do outro lado, na casa dos egípcios, era choro, era angústia, lágrimas, desespero, porque havia morte, porque não tinha o sinal nas suas portas, não tinha o sinal em suas casas. E na mensagem o sinal, parágrafo 129, ele diz: se você vai expor o sinal em sua casa, isso é numa mesa redonda. A família concordou? Então vamos começar por aqui. Vamos fazer um limpa. Na mensagem Deus em Simplicidade, que é da série dos 7 selos, é a primeira, né? Quando estava dedicando o santuário, ele diz assim: olha, preste atenção, eu estou dando o que eu posso. Você dá o que você pode, o que é seu, que é sua atenção. Agora, Deus não permitiu a Davi construir o templo. Ele não pôde fazer. Porém, Deus lhe disse que, abre aspas, de tua semente levantarei um que construirá o templo, o qual será um templo eterno. E sobre teu filho, o filho de Davi, será um reino eterno, o qual ele controlará. Onde você encontra o tipo de Salomão, Salomão sendo o tipo de quem? Salomão, filho de Davi, segundo a carne, construiu uma casa para o Senhor, um templo. Porém, quando veio a verdadeira semente de Davi, o filho de Davi, ele disse que viria um tempo quando não haveria uma pedra sobre outra daquele templo. Porém, ele tratou de mostrar-lhes outro templo. Ele disse: derribai esse templo, falando do seu corpo, e em 3 dias o levantarei. João, revelador, no livro de Apocalipse, viu este tabernáculo. Em Apocalipse, capítulo 21, ele viu o novo templo descendo do céu, disposto como uma esposa ataviada para seu marido. Então uma voz procedia do templo, e ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o verdadeiro filho de Davi, o qual veremos com mais detalhes nas mensagens desta semana, virá o seu templo, o templo de Deus, o tabernáculo verdadeiro, o qual ele tem ido construir agora, como disse em São João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. O que queria dizer com isso? Que já estava preordenado,
E eu irei preparar-vos lugar, e então voltarei para recebê-los em mim mesmo. E nós sabemos que isso será na grande era que está por vir. Então a verdadeira semente de Davi, Jesus Cristo, tomará o trono e ali governará sobre a igreja como sua noiva, na casa com ele e também sobre as 12 tribos de Israel por toda a eternidade. Essa é a evidência de Deus. Então esses lugares, assim como Davi não pôde construir o verdadeiro tabernáculo de Deus, porque não estava preparado para isso por causa do sangue. Ele não podia fazer nada sendo um mortal que havia derramado sangue. Assim é também hoje conosco. Não estamos preparados para construir um verdadeiro tabernáculo de Deus. Na autocrítica. De acordo com as evidências naturais do ser humano. Porque esse corpo tem que ser templo do Espírito Santo. Tabernáculo do Deus vivo. Essa que é a evidência correta e verdadeira. Há um só que pode fazer e ainda está ocupado em sua construção agora mesmo. Porém, esse tabernáculo, juntamente com o templo que edificou Salomão e os demais, são lugares de adoração a Deus. Esse tabernáculo, ele estava inaugurando o tabernáculo. Juntamente com o templo que edificou Salomão e os demais, são lugares de adoração a Deus, porém lugares temporais, em que você dedica lugares temporais até que chega a hora daquele grande estrondo, né? Até que chegue a hora quando o verdadeiro tabernáculo seja estabelecido sobre a terra e a justiça reine de céu a céu e não haja mais pranto. A evidência que nós aguardamos não é arrepio mais, não é emoção. Não haverá nenhum culto funerário naquele tabernáculo. Nem haverá mais matrimônios naquele tabernáculo. Não se dedicará uma criança naquele tabernáculo. Porque será um só matrimônio por toda a eternidade. Que evidência tremenda! A evidência real e cabal de que você andou com Deus é que Deus tomou você para si. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Porém, propomos em nossos corações hoje dedicarmos esse tabernáculo, como também nossos corpos, até que chegue esta hora. Aqui, nas 3 classes de crentes, 48. A Bíblia diz que estava plenamente convencido que Deus podia cumprir o que havia dito que ia fazer. Eu espero nessa evidência. Sem ela estarei morto, perdido. Na condição que Abraão estava, ele nunca poderia ter um filho. Na condição que Sara estava, ela nunca poderia ter um filho. Nós estamos na hora de encararmos a realidade, os fatos do impossível. Eu não sei. Eu não sou a pessoa indicada para isso. Eu não sou a pessoa digna para isso. Se existe outra, ela terá que tomar esse lugar para isso. Ou se ele, pela sua soberania, quer me usar para isso, tudo bem. Mas nenhuma tonteria, sem nenhum ismo. Nós temos que caminhar com coragem para enfrentarmos a realidade, os fatos, como estavam Abraão e Sara. Porque eles não tinham nenhuma evidência que podia ajudá-los. Qual é a evidência que Sara tinha para ajudá-la? Nos sentidos, na audição, no paladar, no olfato, no tato, na visão, na memória, no raciocínio, no bom senso, na razão, na lógica. Ela não tinha nada que podia ajudá-la.
como eu também não tenho. Se alguém que tenha, proponha, venha. Ter a humildade de dizer ei-lo. Mas eu não tenho. Eu não tenho nenhuma evidência para isso. Eu não posso contar com nada. Estou desarmado tanto quanto ele estava desarmado. Mocinha, rapaz, irmã mais nova, irmã mais velha, tem que deixar as besteiras. Larga as bobagens. Acaba com esses sentimentos que te acabam. Outro dia eu disse para a irmã, o que adianta? Não toma conhecimento disso não, irmã. Eu peguei um bilhete assim, de outra mulher, para o meu marido, o que eu devo fazer? Sabe o que você deve fazer? É um prato melhor para ele. Isso é que você deve fazer. Não tome conhecimento disso. O que a senhora vai resolver? A senhora pode repudiá-lo depois? A senhora não tem revelação de casamento e divórcio? Pode. O que a senhora vai resolver e ir a fundo com isso? O que a senhora pode fazer? Te garanto, ela não é mais mulher do que a senhora, ela não é mais bonita, ela não é mais honesta. Para começar, o que honesta, o quê? Ela não faz comida melhor que a senhora é mãe dos filhos dele, a senhora não tem por que se preocupar e se envelhecer antes do tempo por causa dele. Com qual evidência Sara contava? A evidência lógica. O que ela tinha para pegar? O que Abraão tinha para pegar, meu Deus? Bom, ele podia dizer, eu fui no médico, ele disse que ainda tem 45 milhões que ainda estão vivos, pouco deformados, mas eu posso tomar um remédio e tal. Agora, a mulher não tem jeito. Não, eu fui no médico, não deu nem... Está zerado, não tem vida, não tem genes mais. Eu fiz o exame adequado, não tem genes. Isso quer dizer, eu não tenho evidência alguma, pessoal. Será que dá para entender? Será que dá para ajudar alguém? Será que dá para ajudar você que às vezes, me desculpe, deixa a sua atenção voando com uma peninha no ar e a hora que você precisar realmente disso? Porque você vai precisar disso uma hora, se não está precisando. Ei, Senhor, me guiar, minha fé sustentar, pra questo débil som, sem vigor, quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Que o Senhor Jesus possa ajudar a cada um nesta hora em que o verdadeiro eleito, o verdadeiro filho de Abraão, está sem nenhuma evidência como Abraão estava, que pudesse favorecer os seus sentidos, nos quais ele pudesse apoiar. Que Deus ajude a sua fé, que Deus te dê aquela mesma confiança que havia no coração de Abraão e de Sara. A grande evidência era a fé na promessa, a fé na palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça de Deus nos tem dado o privilégio de podermos participar das bênçãos dos céus. Mensagem poderosa de Deus, pregada pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves.
Estamos na sexta-feira e hoje temos culto especial com cerimônia de casamento, começando às 18h30 com o programa Fé para Vencer o Mundo na Rádio Daqui. O Tabernáculo da Fé está na Avenida Castelo Branco, número 6.650, a 100 metros do terminal de ônibus Padre Pelágio. O programa Fé para Vencer o Mundo é apresentado diariamente na Rádio Bandeirantes, 820 AM. À tarde, às 18h, Fé para Vencer o Mundo na Rádio Daqui, 1230 AM. Todos os nossos cultos, programas de rádio, são transmitidos através da nossa página na internet, tabernaculodafé.org.br, que transmite por 24 horas a web rádio Fé para Vencer o Mundo. Ouça-nos novamente amanhã, nesta emissora e neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Bom dia com Jesus. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz.
Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira